Olá, oitavo ano. Bom dia, tudo bem? Espero que sim, né? Tiveram uma folguinha aí, aluno gosta tanto de folga, né? Então, puderam aproveitar aí um dia sem a preocupação, né, em assistir a aula, em estar 10 horas preparado para o chat e assim por diante, né? Então, foi um final de semana diferente aí para todos nós, não é verdade? Que bom, né? Pessoal, na aula de hoje, a prof vai continuar falando sobre o capítulo 14, tá? Que é a segunda revolução industrial e os alcances do movimento operário. Lembrando que eu quero que vocês estejam com o livro de vocês aí em mãos, tá? Para ir fazendo anotações, para ir grifando, para ver as dicas das respostas dos exercícios que a prof vai passando para vocês, tá? Não é porque nós estamos nesse sistema diferente que a responsabilidade, que o compromisso de vocês tenha mudado, ok? A prof fica feliz, eu vejo no chat, tem alunos aí que estão com o livro na mão, estão fazendo, estão, né, questionando, perguntando de novo. Mas em compensação, eu vejo que tem aluno que acho que nem sabe onde é que está o livro, se bobear, tá? Então, isso não é legal, gente. Se a gente estivesse lá na sala de aula, agora, né, quinta-feira de manhã, vocês também estariam lá com o livro, né? A gente olhando, eu falando, eu lendo uma partezinha para vocês, falando para vocês grifarem. É isso que tem que acontecer. Combinado? Se não tá com o livro na mão, já sabe, né? O que tem que fazer? Pausar o vídeo, ir lá buscar seu livro, estojo na mão, lápis, borracha, marca-texto aí na mão para acompanhar, ok? Pessoal, então a prof falou capítulo 14. Hoje a prof vai falar um pouquinho lá da página 94 até a página 98, alguma coisa, e vou retomar um pouquinho em relação ao trabalho que vocês têm para segunda-feira. Beleza? Pessoal, então na página 94 vai falar sobre o contexto do surgimento do movimento operário. Tá? Nas aulas anteriores, o que nós estamos falando nesse segunda revolução industrial? Como aconteceu essa revolução industrial, onde ela aconteceu, quais foram os progressos e tal. E falamos sobre a questão da produção em massa, lá na página 90, falando sobre o Fordismo e o Taylorismo, tá? Então, nessa mudança de produção, foram ocorrendo, como é que eu posso dizer? Explorações dos trabalhadores cada vez eles foram sendo mais explorados. E isso vai fazer surgir, então, esse movimento dos operários. Lá no livro de vocês, na página 94, vocês vão grifar o segundo parágrafo, tá? Onde diz assim: esses trabalhadores enfrentavam vários problemas, como salários baixos, falta de estabilidade no emprego, jornadas extensas, que às vezes duravam até 18 horas diárias. Pense nisso, um dia tem 24 horas, você ficava trabalhando 18 horas. Acidentes de trabalho, locais insalubres e fábricas sujas, abafadas e mal iluminadas. Então, locais insalubres são locais sem digamos assim, uma higiene adequada, ou que tem muito barulho, ou que seja muito molhado, úmido, muito frio, tá? Isso seriam locais insalubres. Então, hoje em dia, nós temos esses locais também de trabalho, mas tem equipamentos para isso, as pessoas estão preparadas. As empresas, elas ofertam condições, né, de trabalho nesses locais insalubres, sem contar que elas têm, não sei exatamente agora, não vou dizer porque de repente está falando bobeira aí, né? Mas em algumas situações, inclusive, os funcionários, eles hoje em dia recebem por trabalharem nesse tipo de condição, nesse tipo de trabalho, tá? Se é úmido, se é muito frio, se tem muito barulho, essas coisas assim, tá? Então, o que acontecia naquela época? Os capitalistas, os donos das empresas, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam interessados só no lucro. Então, eles vão contratar mulheres, que eles vão pagar salário mais baixo, eles vão contratar crianças, que vão pagar um salário menor ainda, tá? E
com essa modernização de produção, não houve melhora na qualidade de ambiente de trabalho. Tá? E isso fez, então, que muitas vezes se viviam em condições impróprias de trabalho. Esses trabalhadores lá, né, século XVIII, século XIX. E aí vocês têm lá essas máquinas que existiam naquela época, que surgiram para aquela época, elas eram como se fossem máquinas experimentais. Isso ia fazer com que ocorressem muitos acidentes de trabalho. Nesses acidentes de trabalho, muitas vezes as pessoas acabavam saindo mutiladas, né? Perdia-se um dedo, sei lá, perdia a mão, né? Porque as máquinas em si, elas não tinham todo um manual de instruções, digamos assim, né? Então eram experimentais. Eles estavam criando essas máquinas para produzir mais, mas também sem uma preocupação em relação a esses cuidados de quem vai manusear, né? Hoje, se a gente vai comprar uma máquina, sei lá, vou usar o exemplo de um cilindro, né, para fazer massas. Então, eu comprei um cilindro agora nessa quarentena e ele tem como se fosse um aparador, uma partezinha onde você vai colocar a massa, porque para evitar que você, por um descuido, enfie seus dedos aí dentro desse cilindro. Né? Então é tão estranho aquele plástico por cima, mas é o quê? É uma parte de segurança. Então, se lá no início, né, da industrialização, quando existiam essas máquinas, eles não tinham esse cuidado, não tinham essa preocupação. E aí pensa, uma pessoa trabalhando 18 horas numa máquina, a probabilidade era o quê? O cansaço, o descuido e assim por diante. Tá? Então, esses trabalhadores que trabalhavam esses operários, eles não tinham direitos, eles tinham que cumprir as ordens dos seus patrões, tá? Se eles não fizessem isso, eles iam perder o emprego. E, então, a única saída para esses trabalhadores era o quê? Se submeter a seus patrões. Para quem já assistiu o vídeo lá, o filme, para a realização do trabalho, deve ter percebido isso. O filme começa lá, aí o patrão está muito sim, senhor, sentado na sala dele, lendo um jornal, tudo folgadão lá, né? O capitalista. E enquanto que os operários estão sendo observados por câmeras. Tá? Uma outra coisa que vai estar relacionado a isso, em relação às máquinas não funcionarem tão bem, vocês vão ver que é uma parte muito, muito legal, né? Que passa dos 20 minutos lá. Quando um vendedor traz uma máquina para eles serem alimentados, para eles, por exemplo, não ter que parar no horário do almoço. Então, eles ganham a comida naquela esteira lá de produção. É muito bacana, é bem divertido essa parte. E ali vocês vão ver que essa máquina, nem eles não sabem exatamente o que fazer. Tá? Vocês vão observar algumas falhas na máquina. Para quem já assistiu, sabe o que o prof está falando. Acho que uma das partes mais divertidas do filme é aquela lá. Eu adoro assistir aquela parte, né, de uma máquina lá para os operários almoçarem sem sair da linha de produção. Tá? Então, diante de todos esses problemas, essas situações, começa a surgir, então, organizações, tá, de orientação ideológica e ação política que a gente passa a conhecer, então, como movimento operário. Tá? Os operários, eles começam a questionar, lá na primeira metade do século XVIII, os operários começam a questionar a forma como eles tinham que trabalhar, a forma como eles eram explorados. Tá? E aí, vocês vão grifar na página 95, lá no primeiro parágrafo, tá? Onde vocês têm resposta para exercício. Quando ele está falando assim, no entanto, ainda na primeira metade do século XVIII, os operários começaram a questionar suas condições de trabalho e a resistir à exploração que lhes era imposta, por meio de ataques diretos às fábricas, petições escritas, formação de associações, greves e participação política. Então, são 5 ações
que esses trabalhadores começaram a fazer, esses operários começam a fazer, tá? Para resistir à exploração de trabalho que ocorria com eles, tá? E aí isso vocês vão usar no exercício seguinte lá, tá? Como que eles resistiram? Através dessas 5 ações. Depois vocês vão ter lá movimentos como ludismo, como cartismo, como trade unions, que seria a tradução, né, seria sindicatos e tal. Isso a prof vai estar falando para a próxima aula, na aula de segunda-feira, tá? A conquista dos trabalhadores, a prof também vai falar na segunda-feira. E aí nós vamos lá para a reflexão na página 100. A reflexão da página 100, ela vai estar diretamente relacionada ao trabalho de vocês, ao filme de vocês, né? Que faz, a palavra está dizendo, uma reflexão, né? É um texto que está falando sobre uma ação que a General Motors tem, tá? Na empresa deles. E aí, ao invés deles ecoarem sirenes ou algo assim nesse sentido, eles vão, no terceiro parágrafo da reflexão diz assim: em vez de alarmes ou sirenes, um repertório escolhido pelos próprios trabalhadores de cada seção identifica o setor que precisa de auxílio. Como que, para manter o pique, a seleção gravita em torno de trilhas de filmes eletrizantes, como de 007, Star Wars e Indiana Jones. Hoje, uma linha de produção de carros está muito distante da fábrica representada por Charlie Chaplin em seu filme Tempos Modernos, no qual o cineasta faz uma crítica ao modelo de produção do início do século XX. Então, qual é a crítica, né? Qual é o tipo de produção daquela época? Na página 101, vocês até têm lá, né? A autora afirma que a linha de produção em que o filme apresenta está bem distante das atuais. Você concorda com essa afirmação? Em que medida? Que podemos afirmar que os avanços no processo produtivo impactaram de forma positiva a vida dos trabalhadores? De que forma que isso foi algo positivo? Temos uma imagem ali, então, na 101, né, que a prof estava falando, do filme Tempos Modernos, onde essas pessoas, esses operários, eles acabam surtando, né, por sempre estar fazendo o mesmo movimento. E aí isso vai cair lá no trabalho de vocês, que a prof falou que ia falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né, quando diz assim, como era o trabalho dos empregados? Então, vocês vão estar falando nessa primeira pergunta aí, como era a vida deles? Você pode falar tanto da questão interna, ali desse trabalho. Lá existia música ou existia sirene? Como eles eram controlados? Através daquelas câmeras? Por que uma máquina de alimentação, por exemplo? E em relação à especialização do trabalho? Existia uma especialização do trabalho? Que tipo de especialização de trabalho existia nesse filme? Existia a especialização? Sim, não. Por que existia especialização? Ou por que você acha que ali não tem especialização de trabalho? Como eram as condições de trabalho ali naquela fábrica? Como era a condição do trabalho desses trabalhadores que estavam ali? Eles passavam por dificuldades, eles não tinham dificuldades. Como que era a vida desses trabalhadores? Aí a prof fala também sobre a questão do controle, essas câmeras aí, essas imagens de controle deles, Em relação aos assuntos que nós estudamos e que tem a ver aí com o filme, vocês vão relacionar sobre o Fordismo e o Taylorismo, E aí você pode estar falando também dessa questão de que tem uma cena na rua onde é que tem o protesto, então seria uma forma também de movimento operário, você poderia estar colocando mais ou menos em relação a isso, o questionar, como que esse enriquecer do patrão não atingiu o operário, que tem péssimas condições de moradia, Mas eu sei que vocês são bem criativos. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Até mais!